Meu nome é Sandro, eu sou nascido e criado aqui no Quilombo Cafundós de Ajuda, né? Eu faço parte dessa família, somos todos parentes, primos, tios, sobrinhos, maravilhoso isso aqui. O Quilombo ele é um território de cultura, e dentro desse território gigante que a gente vai conhecer, tem muitos fazedores de cultura, escritores, tem muita gente fazendo muita coisa, fazendo muita arte, fazendo muita coisa. Eu administro uma agência de turismo cultural, né, chamada Griot Rio, e através da Griot Rio a gente desenvolve várias atividades, atividades de turismo, atividade pedagógica, a gente recebe muitas escolas e universidades para um dia de aula de campo, onde as pessoas daqui são os professores. Ah, mas o quilombo é aonde? Mas eu fui no restaurante que diz que é quilombo, mas lá não é quilombo. Cadê o quilombo? Mas por quê? Existe um estereótipo, a gente cria uma coisa na cabeça pelas informações que a gente recebe durante uma vida. Então a gente imagina que como é que é o quilombo? A gente sai de casa pensando, né? É um quintal grande, igual esse aqui, né? Cheio de casinhas em volta. E todo mundo mora ali de forma aldeada, é como se fosse uma aldeia. Todo mundo mora em volta daquele quintal grande. E aí você, o que você espera chegar e encontrar lá no quilombo? Vai ter que ter no canto uma galera tocando berimbau, né? Jogando capoeira, né? Ah, isso é o kit turístico do quilombo. E aí do outro lado tem o quê? Aquelas mulheres com a saia rodada dançando jongo. Dança jongo e faz comida, ninguém trabalha. Ninguém faz nada. Só dança jongo e faz comida. E do outro lado do quilombo? O que tá faltando nesse kit assim, estereótipo? O que tá faltando? Falta o centro espírita, a macumba. Porque se não tiver macumba, não é quilombo. Aí o cara imagina, chega lá, tá a galera lá, mora todo mundo junto e o tambor tá comendo. Quando a pessoa chega num lugar que não encontra nada disso, fala, ah, isso não é quilombo, isso é fake, isso é invenção. Que quilombo? Onde tem quilombo? Mas hoje a gente vai entender que cada quilombo ele é de acordo com a sua construção histórica. Tem uma história por trás disso, né? E aqui é um quilombo de agricultores, né? Mas da onde vieram essas pessoas? Como é que essas pessoas chegaram aqui? Primeiramente, é importante entender que quilombo, ele não é uma casa, não é um sítio, né? Não é um clube. Quilombo é território. É um território com vida e uma história, e essa vida e essa história que determina aquele lugar como quilombo. Então, o território do quilombo ele começa aqui no Tona Boa, e é toda essa área de floresta que está na nossa frente, e a gente vai entrar nela. Toda essa área é o território do quilombo Cafundás de Ajuda. Essas pessoas que hoje vivem aqui são descendentes daquelas pessoas que trabalhavam nas fazendas beneditinas da região, né? Vieram para essas fazendas trabalhar de forma escravizada. E olha só, os primeiros chegaram aqui no ano de 1625. Em 1625, a família de Estácio de Sá construiu aqui no lado o Engenho do Camurim e a igreja de São Gonçalo do Amarante. Camurim é 2 montanhas para lá. Ó, está entre as igrejas mais velhas do Brasil, 1625. Vale a pena a visita, altar mó preservado, a igreja é fantástica, é linda, um encanto. Então, a partir de 1625, a família de Estácio de Sá constrói aquilo lá e começa a chegar o primeiro grupo de escravizados. Logo depois, entre a divisão familiar da família de Estácio de Sá, todo esse território ficou para Vitória Costa de Sá. E ela veio a falecer sem herdeiros. Ela deixou tudo isso aqui para os monges beneditinos, o mosteiro de São Bento. Então, o mosteiro de São Bento assume esse território, já com a igreja de São Gonçalo do Amarante e já com o engenho do Camurim, que tinha um grupo de escravizados. E aí eles constroem mais 2 fazendas, a fazenda de Vargem Pequena e a fazenda de Vargem Grande. Essas 3 fazendas no entorno do maciço da Pedra Branca, né? E aí essas fazendas foram recebendo o quê? Pessoas, seres humanos, para trabalhar de forma escravizada. Gente igual a mim, igual a qualquer um de vocês, vinham para trabalhar de forma escravizada. Mas de onde vieram essas pessoas, né? Como eles chegaram aqui? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, já ouviram falar da Pequena África, no centro, lá o Cais do Balão. Essas pessoas que se embarcaram lá no Cais do Balão, depois de uma viagem pelo Oceano Atlântico, foram sequestrados na África por brigas tribais, por invasão. Eu acho que nada justifica você pegar outra pessoa, levar para um outro lugar e colocar ela para trabalhar de forma escravizada. Eu acho que, no meu entendimento, não tem nada que justifique. Não tem. O Cais do Balão foi um dos portos da América Latina que receberam mais seres humanos para serem escravizados na história do mundo. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas chegaram ali para serem vendidos e escravizados em algum lugar do Brasil. E muitos desses vieram para cá. Lá no Cais do Balão, eles literalmente tentaram enterrar a história, porque fizeram algumas escavações. E lá no museu, não, Museu dos Pretos Jovens, ou seja, é impactante você chegar no museu e parar de frente de um tampo de vidro e ali embaixo tem uma alçada de uma pessoa.
É impactante, mas é necessário. Sabe por quê? É para as pessoas não esquecerem que esse momento da história do Brasil não é coisa de livro de conto de fadas de 2000 anos atrás. Isso aconteceu ontem, né? Aquelas pessoas que na travessia não conseguiram sobreviver, eles simplesmente eram jogados lá num canto qualquer, sem direito a um enterro digno. E outra coisa, o Cais do Balonco está aqui nas minhas costas. Aqui tem uma avenida de lojas grande. Aquelas lojas não vendiam roupa, não vendiam ferramentas, não vendiam alimento. As lojas vendiam pessoas, homens, mulheres. E lá no final daquela avenida tem um lugar chamado Pedra do Sal. Hoje, todo mundo vai para Pedra do Sal para quê? Para sambar, para dançar. É um lugar boêmio. Mas naquela época, quando essas lojas estavam cheias de pessoas para ser vendida, que não cabia mais ninguém, lá na Pedra do Sal tem uns grilhões que estão ficados lá até hoje. Onde a pessoa ficava acorrentada, mulher, homem, preso ali, acorrentado, esperando para ser vendido ou esperando uma vaga na loja. Muitos morreram ali, foram jogados lá. E essas pessoas são os ossos que estão se encontrando hoje em dia, que durante um tempo tentaram esconder pelo pano. Mas não tem jeito, né? A história, com o tempo, ela vai surgindo e toda essa dor, todo esse sofrimento, a gente tem que parar, pensar e falar. E se fosse eu? Se fosse um familiar meu? Se colocar no lugar dessas pessoas? Então eu acho que não tem nada que justifique uma barbaridade dessa. Hoje, no Rio de Janeiro, só tem 7 comunidades quilombolas. Vocês acham que é muito ou é pouco? Muito pouco. Só na Baixada de Jacarepaguá era conhecida como a planície dos 11 engenhos. Se tinha 11 engenhos na Baixada de Jacarepaguá, cadê todo mundo? Para onde foram essas pessoas? O que aconteceu? Na verdade, elas não foram para lugar nenhum. A gente sabe que não houve um processo de pós-abolição de acolher essa mão de obra. Simplesmente, no dia 14 de maio de 1888, veio a abolição da escravidão e essas pessoas foram colocadas na rua. Sem nome, sem identidade, sem casa, sem comida. E hoje, eles estão aí. Então, quilombo não é só aqui. Tem quilombola em todo canto da cidade do Rio de Janeiro. Mas eles não têm concepção nem ideia da sua história, da sua ancestralidade. Abdias do Nascimento é um escritor fantástico. Não é só escritor, o cara é fantástico. E ele canta uma música quando ele assume lá no Senado, que é a história do dia 14 de maio. O que aconteceu um dia após a abolição da escravidão? Dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Deixando a senzala de lado, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. E aí o que aconteceu? Vamos imaginar que você foi escravizado para trabalhar numa dessas fazendas beneditinas. Na primeira oportunidade que as pessoas tinham, eles fugiam. Qual era o lugar mais seguro para essas pessoas? A floresta. Todo esse território que a gente está aqui, ele era ocupado pelos indígenas tupinambás. Tudo isso aqui pertencia à tribo indígena tupinambá. E a aldeia mais próxima, ou seja, a Taba, de grande porte mais próxima, ficava no bairro da Taquara, que chamava-se Taquaricitiba. Então, todo esse território era o território de vida deles, para caçar, para explorar, para coletar. E aí, o que acontece? O Rafael, quando chega nessa floresta sozinho, já existe um quilombo? Não, porque ele está sozinho. Mas ele foi acolhido pelos indígenas, sabe por quê? Eles tinham um inimigo em comum, o colonizador. O colonizador que sequestrou o Rafael, que escravizou, que fez tudo, estava tentando fazer a mesma coisa com os indígenas. Por isso os indígenas acolheram o Rafael. E no olhar do indígena, o Rafael, já de idade, era o quê? Um preto velho. Então, preto velho, preta velha, não é uma questão de religião. É a lógica da vida. Aquela pessoa mais velha daquela comunidade, que tem aquele saber, ele é hierarquicamente um preto velho. E aí, dentro de uma aldeia, o Pinambá tem o quê? Um pajé, né? Que controla aquela aldeia. E aí, o preto velho, Rafael, ele chegou aqui nessa floresta. Por mais que ele tenha vindo de um lugar que é floresta, qual é a planta aqui que é remédio? O que se come aqui? Aonde que eu vou? Ele não sabia de nada disso. Quem ensinou isso para os nossos antepassados africanos foram os indígenas daqui. O que é alimento, o que é remédio. Então, é aí que começa o quê? Esse entrelace cultural de sabedoria. Essa troca de sabedoria. Qual é o nome da senhora? Rosa. Rosa, vem cá, Rosa. Então aqui, ó. A Rosa não é mais Rosa. Esquece a Rosa. A Rosa agora é uma pajé tupinambá dessa aldeia fantástica que está dentro dessa floresta que acolheu o Rafael. E aí o que a Rosa fez?
Preto Velho Rafael. Ele agora não é mais Rafael, agora é Preto Velho. Preto Velho, você vai morar aqui com a gente, nós vamos te ensinar, nós vamos te acolher, nós vamos te cuidar. Só que eu tenho toda uma aldeia para cuidar. Eu não posso ficar com você, rapaz. E aí, a pajé Rosa pegou o Rafael e foi lá na fazenda e nos engenhos e começou a fazer o quê? Libertar, ajudar a libertar aqueles outros que estavam escravizados. Então, os indígenas tupinambás, junto com o primeiro escravizado que conseguiu fugir, eles foram lá e começaram o quê? A trazer para dentro da floresta esses outros escravizados. E ali, aí sim, Rafael, a partir de agora você tem o quilombo. Por quê? Você agora tem um grupo de pessoas que vivem aqui com você e sob a tutela dos indígenas, vocês começam o quê? A explorar esse território, a poder viver nesse território. A pajé tem que voltar para sua aldeia, porque ela tem toda uma aldeia para cuidar. E aí a pajé volta para a aldeia e deixa o Rafael, o Preto Velho Rafael, aqui com o seu grupo. Só que esse sofrimento que os indígenas passavam, que os escravizados passavam, o quilombo vira um local de quê? De acolhimento. Mas não só para pessoas negras, por todas e qualquer pessoa que estivesse passando por um momento de dificuldade. O que eles faziam? A pessoa está passando por aquela dificuldade? Pô, traz ele aqui para o quilombo, vamos viver aqui junto. Então o quilombo ele é um lugar de resistência. O quilombo é um lugar, por isso que aí vem o termo aquilombar. Vamos nos reunir para resistir. E naquela época era resistir para quê? Resistir ao colonizador, resistir àquelas dificuldades. Então as pessoas foram o quê? Se reunindo dentro do quilombo para resistir. E aí dentro do quilombo tinha indígenas, tinha africanos escravizados, tinha pessoas de outros países também que estavam passando por dificuldade. Então o quilombo tem essa coisa de reunião de pessoas, de grupos de pessoas que estão ali resistindo. E aí cada lugar é de um jeito. A história, a formação histórica desse quilombo é essa. Pessoas que trabalhavam de forma escravizada fugiram para a floresta e se espalharam nesse território formando grupos familiares. Como se formou os grupos familiares? Depois de 1888, ninguém precisava mais se esconder. Então, o Preto Velho, muito sábio, falou assim, pô, a gente não precisa morar todos juntos. Olha o tamanho desse território. E aí o Preto Velho pegou aqui, ó, o pessoal que foram indo para o quilombo e aí foi espalhando o pessoal no território. E aí surgiram o quê? Os núcleos familiares. Todo mundo descende da mesma árvore genealógica. E aí, cada um espalhado nesse território, aqui produzia mandioca, aqui produzia banana, aqui produzia mamão, ali produzia abóbora. O excesso da produção era o escambo. As pessoas trocavam os alimentos uns com os outros. E daí criou-se uma rede de caminhos e trilhas, ou seja, para comercializar a produção agrícola, para ir nas casas, para trocar. Então hoje a gente vai sair daqui e a gente vai passar por vários núcleos familiares até chegar na casa onde morava a Astrogilda, que dá nome ao quilombo, a gente vai saber mais disso na frente. Mas a história fundiária desse território, de muitos lugares, se deu dessa forma. As pessoas que trabalhavam de forma escravizada se esconderam na floresta, ali se aquilombaram para resistir e depois ocuparam aquele território de vida com muita luta e com muita sabedoria, com parceria dos indígenas, que são os verdadeiros donos desse território. Porque antes de tudo, eles já estavam aqui. Pedro Álvares de Cabral não descobriu nada. Quando ele chegou aqui, já tinha muita gente vivendo aqui. Mas a gente passou aqui para falar um pouco sobre intolerância religiosa. Eu acho que intolerância religiosa é nada mais nada menos que racismo, né? Intolerância religiosa é racismo. Sabe por quê? Porque a gente vive até hoje ainda sobre a ótica de quem? Do colonizador, né? Então, como é que o colonizador ele faz? Ele atua? Ele subjuga, né? Ele impõe a sua cultura em cima do colonizado para poder dominar. Então, ele faz aquele cara que é colonizado acreditar que aquilo que ele acredita, aquilo que ele entende, é ruim. Que isso é bom, que eu estou entregando para você porque eu sou o colonizador. E aí, vamos parar para pensar. Eu, particularmente, acho que não existe nada que vá melhorar a sociedade que não seja a educação. Então, a educação ela tem que ser libertadora e questionadora. Porque senão, se a educação não for libertadora e questionadora, a gente só é replicador de informação. A gente pega aqui e nem pensa, só passa para frente. É por isso que tem tanta fake news. Durante muito tempo, os grilhões, eles estavam nos nossos braços e nas nossas pernas. Hoje, os grilhões estão aqui, ó, na nossa mente. E a gente tem que se libertar desses grilhões.